paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. À medida que você achar, você fica de pé, em nome de Jesus. Josué, capítulo 1, versículo 9. Amém? Amém? Amém ou escola dominical? Amanhã tem a escola dominical aqui, lá em Vila Solino. Lá em Vila Solino é que horas? Lá, aqui é 9 horas, amém? Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim, irmãos: não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Fala assim, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com esse cântico novamente. Você pode adorar o Senhor comigo com esse cântico. E logo em seguida vamos dar continuidade à palavra. Se crê, você aplaude ao Senhor, querido. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode sentar. Eu acho que Josué escreveu essa música aí. Eu acredito que Josué escreveu essa música aí, pastor Ricardo, e passou para alguém compor, né? Amém? O livro de Josué, irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Dia 7 de fevereiro de 2025, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. O livro de Josué é um livro assim que nos inspira a estar colocando a cada dia a nossa fé na mão do Todo-Poderoso, né? Não sei você, mas eu já estou sentindo a presença do Senhor Jesus aqui neste lugar. Na presença do Todo-Poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder, amém? Ele fala para nós, no Salmo, o salmista, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E no livro de Josué, no contexto desse versículo que nós lemos, Deus aqui começa a contar, e aí aqui a palavra diz que ele fala com Josué, ele anima Josué, fala assim, Deus continua falando, amém? Deus continua falando. Você está me ouvindo bem, querido? Amém? Estão me ouvindo bem atrás aí? Está me ouvindo bem? Amém ou não amém? Amém? E Deus, aqui no capítulo 1 de Josué, fala que Deus fala a Josué e o anima. Amém? Quantos precisam de uma resposta de Deus aqui nessa noite, irmãos? Quantos precisam de uma resposta de Deus aqui nessa noite? Quantos de nós tem promessa de Deus para nós nesse ano? Quantas promessas você tem para esse ano? O livro de Josué nos ensina muitos detalhes sobre as promessas do Senhor, sobre a palavra liberada de Deus para nós. E no versículo 1 diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés. Sucedeu que depois da morte de Moisés. Pergunta para o seu irmão aí: você ficou sabendo que Moisés morreu? Que isso, presbítero? Irmãos, eu não ficou sabendo que Moisés morreu? A palavra do Senhor diz aqui que depois da morte
de Moisés, aí a gente vê como pensa, imagina como estava o coração do seu servo, que servia Moisés como escravo, servia como soldado, era um camarada temente a Deus, e foi chamado para continuar aquela grande missão que Moisés havia começado. E no contexto ele diz aqui, irmãos, esse texto ele traz bastante desafio para nós. E no versículo 2 o Senhor fala assim: Moisés, seu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora esse Jordão, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeiro desafio de Josué. Primeiro desafio de Josué: passar o Jordão. Amém, irmãos? Passar o Jordão. Primeiro desafio de Josué. E aquelas pessoas conheciam bem, o povo de Israel conhecia bem Moisés. E aí Josué é chamado para continuar aquilo que o Senhor tinha planejado, a promessa do Senhor, que era a terra prometida. Amém, irmãos? A promessa do Senhor era a terra prometida, a terra que mana leite e mel. O primeiro desafio dele. E aí de repente aquelas pessoas, e a Bíblia fala aqui, o Josué no capítulo 18, ele fala sobre isso. E ele fala com Josué: não tenha medo. Ele fala com Josué: ser forte e ser corajoso. Não tenha medo, seja forte e seja corajoso. No mundo que nós vivemos, no século 21, amém? No século 21, nós precisamos ser forte, não ter medo e ser corajoso. Amém, irmãos? As notícias põem medo. A economia põe medo. As circunstâncias põem medo. Não sei qual o medo que você tem enfrentado logo no início do ano. Não sei quais notícias que você recebeu logo em 2026. Eu recebi algumas notícias tristes, mas Deus tem me animado. Amém? Eu recebi algumas notícias tristes no ano de 2026, logo no comecinho do ano. O falecimento de uma irmã minha. Uma notícia triste, que pesa no meu coração. Pesou no coração da família. Não sei qual notícia você tem recebido, mas a Bíblia nos ensina aqui que nós temos que continuar. Amém, queridos? É isso que o Senhor Jesus está falando aqui com Josué. Olha, Moisés já é morto, mas eu tenho uma promessa, e essa promessa, ela vai se cumprir. Essa promessa, não vai parar porque Moisés morreu. Eu estou te levantando, Josué. E aí, irmãos, nós vemos que Josué, ele tinha um desafio muito grande. Primeiro, que ele conhecia o povo. Amém ou não amém? Ele conhecia o povo com quem ele andava. E Josué, irmãos, diante daquelas circunstâncias, Deus libera uma palavra, uma promessa para ele, que eu fiquei pensando: será que Josué conhecia esse hino aí, esse cântico? Temer por quê? Temer por quê? Tudo falava o contrário, mas ele estava confiante. Não é pensamento positivo, né irmãos? Não é o que as pessoas escrevem aí. Pensamento positivo é fé. Fé é certeza, é a convicção daquilo que você vê, mas você espera. E se eu fosse dar um título para essa mensagem nessa noite, eu escrevi assim, ó: qual o tamanho do seu inimigo? Amém? Qual o tamanho do seu inimigo? O que tem te colocado medo? O que você tem se espantado? Esse dia eu vi uma notícia, que eu não vou falar aqui, que o culto está sendo transmitido aí. Então, não posso falar dessa notícia aqui, depois te falo. Mas os colegas falaram assim: o que a gente pode esperar agora? É o fim. Jesus está voltando. Eu não espero mais nada. Eu também não.
eu falo, eu espero em Deus. Amém? Porque Deus tem promessa. Amém? A promessa, eu não vou morrer antes da promessa se cumprir. Amém, querido? Receba isso aí na tua vida. Você não vai morrer antes da promessa de Deus se cumprir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus sonhos. Você não vai morrer antes da promessa se cumprir. Amém, querido? E no nome de Jesus, Moisés, o grande líder de Israel, estava morto. O povo precisava continuar. O povo precisava atravessar. O povo precisava romper os desafios. E um grande desafio de Moisés, de Josué, é assumir a liderança do povo e conduzir naquela jornada onde existia vários desafios, Raul. Um dos desafios era lidar com o povo rebelde. Ah, você já lidou com alguém rebelde? Pergunta para o seu irmão aí, você já lidou com alguém rebelde? É fácil lidar com um rebelde? Não é. O primeiro desafio dele, lidar com o povo rebelde. Você já lidou com alguém rebelde? Você dá orientação, você está aconselhando e a pessoa vai para o caminho contrário daquilo que você está ensinando, daquilo que você está pregando, daquilo que você está falando. Primeiro desafio dele, lidar com o povo rebelde. E aí, no versículo 18 do capítulo 1, fala assim, olha, todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Olha, querido, a resposta para os homens rebeldes, o caminho é de morte, está escrito na palavra. Então Josué, sabendo disso, ele precisa pedir a estratégia de Deus para lidar com os homens rebeldes. E ele fala com o povo, olha, tudo quanto o Senhor ordenar, faremos. Onde Ele nos enviar, iremos. Então não quero rebeldia no meio do povo. Já mandou a letra, já mandou a palavra. Você conhece alguém rebelde que trabalha com você? Você conhece alguém rebelde que estuda com você? É fácil lidar com rebelde? Você conhece alguém rebelde lá no teu bairro, na tua cidade? Você conhece alguém rebelde de Volta Redonda? A palavra do Senhor, Ele já manda a palavra aqui dizendo, olha, o que o Senhor ordenar. Em outras palavras, Josué estava falando assim, olha, eu quero andar debaixo de obediência. Aquilo que o Senhor falou para mim fazer, eu vou fazer. Agora os rebeldes vão se ver com Ele, diz a palavra. Mas para esses grandes desafios, irmãos, o Senhor já sabia que Josué ia lidar com o povo rebelde. O Senhor já sabia que os inimigos eram fortes. O Senhor sabia que a cidade eram muradas, fortemente muradas. E diante das circunstâncias, ele não podia ser guiado por aquilo que ele estava vendo. E aí Josué chama o povo e começa a preparar o povo. Começa a preparar o povo. Mas algo que é interessante que a palavra diz, o Senhor dá a direção para Josué, como ele lidar com o povo. E ele fala várias vezes, olha, esforça-te, tem bom ânimo, porque farás o povo herdar a terra que eu jurei. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, que tereis o cuidado de fazer conforme eu fiz com Moisés, assim farei contigo. Não desvia do meu caminho, Josué. Não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela de dia e de noite. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, no século 21, onde nós vivemos, num país cheio de leis cheio de ideologias contra a família, você não pode se espantar, você não pode desviar, você tem que permanecer. Aleluia, amém, irmãos? E aí Paulo falou isso com Timóteo. Olha, Timóteo, permaneça naquilo que você tem aprendido, amém? Prega a palavra. Falou, Timóteo, permanece. Irmão, permanecer não é fácil, querido. Para permanecer na presença do Senhor,
para ser corajoso, para ser forte. Tem um deverzinho de casa. Porque todos os dias, não sei você, mas todos os dias nós sofremos ataques contra a nossa vida. Esses ataques, eles vêm para quê? Para nos tirar do caminho da promessa. E precisamos estar ligados nisso, irmãos. Os ataques vêm para nos tirar daquilo que Deus nos prometeu. Amém ou não amém? Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. E o nosso inimigo sabe disso. E ele vem com afrontas, ele vem com ataques para nos tirar do caminho da promessa. Não era diferente o povo de Israel. E aí Deus orientou Josué: não te aparte da tua boca. E aí no versículo 9 ele fala assim: não mandei eu? Pergunta para o seu irmão, para a sua irmã aí: quem que manda? Quem que manda? Quem que manda, irmão? Quem que manda na tua vida? Quem que manda na tua casa? Quem que manda, querido? Quem que dá ordem? E o Senhor falou: eu te mandei, mas eu estou contigo. Que segurança, que confiança. Eu mandei, mas eu estou contigo. E o texto continua dizendo: Josué teria que olhar com os olhos da fé para não ser guiado pelos medos e pelas circunstâncias. E a palavra de Deus, irmãos, o Senhor fala com Josué que a minha palavra, aí você entende a dificuldade de você ler a palavra. Você entende a partir desse momento aqui, ou você já entendia, a dificuldade de você ter o compromisso de ler a palavra. Porque o Senhor fala com Josué aqui: olha, é a minha palavra, olha, é a minha palavra que vai fazer prosperar o teu caminho. É a minha palavra, é a minha direção, é a minha ordem. Não mandei eu. É a minha palavra que vai dar a direção. E aí o Senhor fala mais com Josué: olha, veja como você anda, prudentemente, esforça-te e tenha bom ânimo. É a minha palavra que vai fazer prosperar o teu caminho. É a minha palavra. Não são os gigantes, não são as muralhas, não é o Jordão. É a minha palavra que fará prosperar o teu caminho. Amém, irmãos? Receba essa palavra aí na tua vida nesse dia. É a palavra do Senhor. Qual o crédito que nós damos? Qual o valor que nós damos? Qual o tempo que nós tiramos para a leitura, para a palavra do Senhor? Quais são os seus desafios para 2026? Não sei se você já teve o tempo de você escrever as suas metas para esse ano que está iniciando. Não sei se você escreveu ali os desafios que você tem para esse ano. Conquistas, sonhos, planos. Não sei se você já escreveu. Mas Josué aqui, queridos, diante da palavra do Senhor, o Senhor estava animando ele a cumprir aquela missão. E o Senhor, através da tua palavra, fala com Josué: olha, assim como fui com Moisés, eu sou contigo. Amém ou não amém? Assim como fui com Moisés. Tantas coisas Deus fez através da vida de Moisés que Josué viu, contemplou. E ele fala para ele assim: que segurança Deus passa para ele: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não se preocupe. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A confiança na promessa nos ajuda. Olha aí, irmão, escuta aí essa frase aí, ó. A confiança na promessa nos ajuda a romper as dificuldades. Amém ou não amém? A confiança na promessa nos ajuda a romper as dificuldades. Quando você está na dificuldade, você lembra da promessa. Amém? Amém ou não amém? Você está na dificuldade, você lembra da promessa, querido. E aquela lembrança
te faz renovar as tuas forças para você continuar. Eu lá no meu serviço, todos os dias do meu serviço, eu chego de manhã, eu ajoelho, eu tenho uma cadeira lá na minha sala, que eu ajoelho ali naquela cadeira há anos. E tá a cadeira já furou assim, tá a marca dos meus 2 ombros assim na cadeira. Há 10 anos eu estou orando ali, ajoelhado naquela cadeira. E toda vez que eu ajoelho ali naquela cadeira, eu falo: Senhor, não esqueça das suas promessas. Eu não me esqueci. Amém? Eu falo com o Senhor assim: Senhor, eu não esqueci das suas promessas. Por isso eu continuo ajoelhando aqui, continuo orando aqui neste lugar. Há 10 anos ali no meu setor de trabalho. Senhor, eu não esqueci das promessas. Desafios, provas, lutas, dificuldade. E aí o livro de Josué enfatiza, ele repete, ele reafirma que a vitória do povo veio através do Senhor Jesus. Amém? A vitória veio através da promessa. Mas para que a promessa se cumpra na nossa vida, queridos, Hebreus capítulo 10, ele fala sobre isso. A promessa vai se cumprir após a gente fazer a vontade de Deus. Tinha promessa, palavra liberada, mas para a conclusão daquela promessa era necessário seguir as diretrizes do Espírito Santo. Amém, irmãos? Tem promessa? Tem. Tem desafio? Tem. Mas para que se cumpra a promessa, é necessário se aproximar daquele que nos chamou, que nos arregimentou, como diz a palavra. É necessário se aproximar. Porque muita gente, irmãos, tem promessa. Muita gente tem cura, tem milagres e se afasta do Senhor. As promessas, as experiências, elas teriam como nos aproximar cada vez mais de Deus, não nos afastar de Deus. Você tem experiência de oração? Amém ou não amém? Você tem experiência de jejum? Você tem experiência de libertação? Isso tem que te aproximar do Senhor, daquele que nunca perdeu uma batalha. E aí, a prática do livro da lei, que faz toda a diferença na nossa vida. E aí isso Josué, ele tinha com toda a certeza do teu coração e ensinava isso para o povo. E aí, mas aí tem um desafio, irmãos. Tem um Jordão. Tem um Jordão para atravessar. E diz que a palavra que as águas estavam transbordando. E o povo chega diante daquele rio, onde a Bíblia fala de vários acontecimentos ali importantes naquele rio. A história tremenda desse rio Jordão. E Josué começa a preparar o povo, chama o povo. E Josué fala com o povo: olha, os levitas. Josué fala: os sacerdotes, a arca da aliança. Aonde vai a arca da aliança? Os levitas, os sacerdotes, a arca da aliança vai na frente. Amém, irmãos? A arca vai na frente. Fala com o seu irmão assim: siga a arca. Tem vitória, tem conquista para quem segue a arca. Amém, queridos? Tem vitória, tem conquista para quem segue a arca. Então a arca vai na frente. Então o Senhor está aqui hoje na minha e na sua frente. Vamos seguir o Senhor, como o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Segue a arca. Quando nós seguimos a arca, nós vemos milagre. Amém, irmãos? Quando você segue a arca, você vê o milagre. Quando você segue a arca, você vê o cumprimento da promessa. E aí o Senhor fala: a arca vai na frente. A arca
Vai na frente, querido. O Senhor está na frente de tudo. Amém ou não amém? O Senhor está na frente de tudo. Temos que seguir o Senhor. Aí Josué chama e aconselha e dá diretriz, a arca vai na frente. E ele fala assim com o povo: santificai-vos. Amém, querido? Santificai-vos, porque amanhã verás o agir de Deus. No capítulo 3 de Josué, não precisa abrir que eu vou ler para você aqui. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus sonhos, nos teus planos. Santificai-vos, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Também está escrito: sem a santificação ninguém verá Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A confiança na promessa, a confiança na palavra liberada por Deus. E aí, irmãos, eu comecei a comparar esse texto com nossos dias de hoje. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho agora sobre isso. Eu comecei a comparar esse texto com os dias de hoje. Tem muitas semelhanças com os nossos dias hoje, no século 21. Comecei a fazer essa comparação, pastor Ricardo, desse texto, dessa época, com os dias de hoje. Ainda tem povo rebelde? Ainda tem povo com medo? Ainda tem povo descrente, Raul? Comecei a comparar com o século 21, esse texto. Ainda tem povo sem confiança, sem esperança. Mas uma coisa Deus falou comigo assim, ó: mas ainda tem promessa. Amém ou não amém? Mas ainda tem promessa. Mas a minha palavra não muda. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra continua. Eu comecei a fazer uma comparação desse texto com os dias de hoje, e Deus me fez lembrar, irmãos, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus de Isaac, o Deus de Josué, o Deus de Moisés é o mesmo hoje. Amém? Tem promessa liberada para mim e para você. Mas os rebeldes ficam aonde? No século 21. O desafio vem, os contra-ataques vêm. Aonde você está, no trabalho, em casa, no seu bairro, continua os contra-ataques do inferno, continua as tormentas. O inimigo é gigante, ele começa a se levantar contra a nossa vida, ele se apresenta de vários nomes. Uma hora ele apresenta como doença, outra hora ele se apresenta como desemprego, outra hora ele apresenta como depressão, outra hora ele se apresenta como confusão. Ele é cheio de nomes, cheio de apelido, o inimigo. Mas a palavra do Senhor fala: não te mandei eu? Não te mandei eu? Quem que manda, irmãos? Quem que dá a ordem, queridos? E aí nós vemos vários desafios vindo contra o servo, contra o povo, mas a promessa do Senhor estava sobre a vida dele. E aí vem os desafios a cada dia sobre a vida dele, mas o Senhor estava na frente. Amém, irmãos? Siga a arca. Aleluia. Amém? Siga a arca. Siga o Senhor.
As promessas vão se cumprir. O tempo é o tempo de Deus. Eclesiastes fala muito bem sobre isso. O tempo é o tempo de Deus. Há tempo para tudo. Há um tempo determinado por Deus para a promessa se cumprir na nossa vida. Mas lá em Efésios nos ensina o que? Remir o tempo. Porque os dias são maus. Aproveita o tempo. Porque os dias são maus. E tem promessa liberada para mim, tem promessa liberada para você. E aí Josué alerta o povo aqui para se santificar. É o deverzinho de casa para vencer as batalhas. Amém, irmãos? É o deverzinho de casa para vencer as batalhas. A oração, o jejum, a adoração ao Senhor. É o dever de casa para vencer os desafios, para vencer as batalhas no século 21, em 2026. Esse é o recado de Deus para mim e para você. Santificai-vos. Não são as circunstâncias maior do que o poder de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O desafio, querido, é permanecer. O desafio no século 21, em 2026, é continuar confiando na promessa, que ela nos ajuda a suportar as dificuldades. Eu sei da minha dificuldade, você sabe da sua? Eu sei o nome dos meus gigantes, você sabe o seu? Qual o nome do seu gigante? Quando a incredulidade, quando não confiamos na palavra liberada, só conseguimos ver gigante, irmãos. Não é assim? Tem aquela pessoa que você conversa com ela, que misericórdia, ela só consegue ver gigante. Ela não consegue nem ver que ela acordou. Ela não consegue nem ver que ela está respirando. Ela só consegue ver gigante. Afasta dessa pessoa, para ela não te contaminar. O desafio, irmãos, é suportar. O desafio é estar na presença do Senhor. O desafio é continuar praticando a palavra do Senhor, para que nós alcançamos a nossa promessa. E você pode mapear aí o nome do seu inimigo, você pode mapear o nome do seu gigante, e você pode escrever para ele também: olha, maior que está em nós, maior que está em mim do que você. Agindo Deus, você não é nada. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Você pode falar isso para ele, porque você está debaixo de uma palavra que foi liberada para a tua vida. Ser forte e corajoso. O resto, deixa comigo. Amém? É só isso. Josué fala com o povo aqui: olha, não tem que se espantar. Não tem que se ficar com medo. É só ser forte e corajoso. Santificai-vos. Assim diz a palavra do Senhor. E aí, comparando esse capítulo com os dias de hoje, nós chegamos a qual conclusão, irmãos? Que a vitória vem através do Senhor. Tem outra. Amém? A vitória vem através do Senhor para os seus desafios no ano de 2026. A vitória vem através da palavra do Senhor. E nós conhecemos bem a história. No final dessa história, que aqueles homens que conseguiram ver as coisas boas daquela terra que Deus prometeu, somente eles entraram na terra prometida. Os rebeldes, os incrédulos, os idólatras, os medrosos ficaram de fora. Amém, querido? E aí nós vemos outra semelhança com esse texto, que nós estamos também
numa caminhada. Amém ou não amém? Para onde, irmãos? Para onde você está indo? Aonde você quer chegar? Aonde Deus quer te levar? Qual o propósito de Deus? Nós vemos que ali Josué e Caleb entraram na terra que o Senhor prometeu. E aí pergunta para ele: como você está, Josué? Eu estou como 45 anos atrás, com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma disposição, porque ele creu na promessa e alcançou a promessa. Nós, irmãos, estamos na mesma condição aqui, passamos pelo deserto, amém, irmãos? Passamos pelo deserto. Do deserto não é lugar de cristão, amém? O cristão, ele passa pelo deserto, amém ou não amém? Passa pelo deserto. Nós estamos passando pelo deserto. Talvez você esteja parado num deserto, sofrendo as consequências de um deserto, porque fugiu, saiu da direção do Espírito Santo. Nós passamos pelo deserto. Estamos passando pelo deserto. Qual o nome do seu deserto nesse ano de 2026? Qual o nome do seu deserto? Nós estamos numa trajetória que aquele povo passou 40 anos. Nós estamos passando um período, passando pelo deserto, para alcançar o quê? O fim que o Senhor deseja para nós. Amém? O fim que o Senhor deseja para nós. Então você entende, compreende, você é um ser racional, está entendendo a palavra, você entende que você vai passar. O Senhor falou, não chamou ninguém, falou nada que ia ser moleza. Ele falou assim: ó, no mundo tereis aflição, mas eu te animo. Tem de bom ânimo, porque eu te animo. Ser forte, corajoso. Não mandei eu? Continua. Passe pela prova? Continua. Passe pela dificuldade? Continua. Passe pelos desafios? Continua. Mas siga a arca. Amém, irmãos? Siga a arca. Aquele que segue a arca vai ver o cumprimento da promessa. Então, ele não está falando aqui de uma força física, mas ele está falando aqui de uma força espiritual. Amém? Que o seu Espírito Santo que pode injetar na hora que você deixa. Ele só pode injetar essa força espiritual na hora que você deixa a força espiritual. Nas minhas orações eu peço ao Senhor: Senhor, renova as minhas forças físicas e as minhas forças espirituais. Tem hora, irmãos, parece que a gente não vai suportar. Tem hora que parece que a gente não vai resistir. E aí você olha para a promessa e fala: Senhor, eu estou de pé, renova as minhas forças. Eu sei dos meus inimigos, conheço os meus inimigos, mas eu sei também que o Senhor é comigo. Amém, querido? Eu sei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. E diga ao Senhor: Tu és o meu Deus. Essa tem sido a minha oração diária. Tem sido a minha oração diária. Antes de eu colocar o pé na rua, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu não sei dos meus enfrentamentos no dia de hoje, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu que habito, e eu começo a falar, recitar esse versículo na primeira pessoa: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso, e digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, o meu Senhor é o que me guarda, é o que me livra, é o que me sustenta, é o que me renova. Eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo. Em meio às dores, em meio às dificuldades, o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor nunca vai perder. Eu sei que eu estou nessa guerra, mas a vitória vem do Senhor para mim e para você nessa noite. Amém, querido? Fique de pé no nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Fala com o Senhor, feche os seus olhos e fala com o Senhor: Senhor,
Eu quero continuar na tua direção, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor tem promessa, Senhor. Eu sei que o Senhor tem promessa, Senhor Deus. E não são as circunstâncias que vão me tirar do teu caminho, Senhor. Não são, ó Pai, as circunstâncias que vão te tirar do meu caminho, Senhor Deus. Mas nessa noite, Jesus. Nessa noite, Jesus. A tua palavra diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Tua palavra diz, Senhor, e eu creio na tua palavra. Ela diz que agindo Deus, quem impedirá? A tua palavra também diz, ó Deus, que o Senhor me toma pela minha mão direita e diz: não temas, porque eu estou contigo. Tem hora que parece que você está sozinho, querido. Você não está sozinho. Tem hora que parece que o céu está de bronze, você ora e não vê nada acontecer diferente na tua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem hora que o desafio vem, que você fala: eu não vou suportar. Mas não fui eu que mandei? Ser forte e corajoso. Tem hora que parece que o deserto não tem fim, não chega a tua vitória, a tua bênção. Mas o Senhor fala: prossiga, prossiga, adore. O Senhor fala: adore. O Senhor fala assim: olha, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus. Tudo que Deus está fazendo na tua vida aí, tudo que você está vendo nesse século, não é por acaso, querido. Deus quer produzir aí no teu coração esperança e fé. Tudo que você está vendo, tudo que você está assistindo, não está acontecendo por acaso. Mas você pergunta para Deus assim: Deus, aonde o Senhor quer ser glorificado nisso aí? Que eu não quero ficar andando murmurando, eu não quero andar valorizando as circunstâncias, eu não quero valorizar os problemas, eu quero ver o seu nome sendo glorificado nessa dificuldade que eu estou passando. Eu quero romper, Deus, na adoração. Eu quero romper, Deus, na gratidão. Ó povo ingrato, ó povo rebelde. Ah, se não fosse a misericórdia dos Deus, ah, se não fosse a fidelidade do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, porque nada está bom. Tudo nós temos um motivo para reclamar, tudo temos um motivo para murmurar. Se chove a gente reclama, se o sol está quente a gente reclama, se está empregado reclama, está desempregado reclama. Misericórdia, Deus. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, Pai. Nessa noite, querido, peça ao Senhor: Deus, abre meus olhos espirituais. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver o teu agir. Eu quero ver o teu poder. Eu quero ver a tua graça. Eu quero ver a tua misericórdia. E o Senhor fala na tua palavra, sabe, queridos? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a Ele. Aguarde a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Aguarde a manifestação do Espírito Santo na tua casa, porque Ele tem promessa. A promessa vai se cumprir. Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de promessa, não é na tua vida? Ele é o caminho no deserto, não é na tua vida? Adore ao Senhor. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.